Fala pessoal, tudo show com vocês? Gravando esse vídeo aqui para explicar melhor como funciona o nosso método inglês em 12 meses, que é o método 3A. Não é? Esse vídeo vai ser quase que como um tutorial, né? Para vocês que estou recebendo muitas perguntas em relação aos métodos, aos cursos que eu tenho, que eu divulgo, né? Que eu ofereço a vocês. Então esse vídeo é para explicar um pouco melhor como funciona esse método 3A, que é o curso online inglês em até 12 meses, tá bom, pessoal? Antes de começar, fazer aqui uma pequena apresentação. Tem gente que já me conhece, gente que não, mas meu nome é Clebson, né? Em 2004, eu procurei um curso de inglês para mim, porque eu via os guias turísticos falando com os estrangeiros e conversando com eles, fiz uma mini pesquisa e fui atrás. Na época, estava praticamente convencido de me matricular num curso que eu achei, que foi um curso em inglês em 12 meses, numa escola presencial, né? Diga-se de passagem. Mas fui pedir a opinião das 3 melhores alunas da minha classe na época, no ensino médio. As 3 disseram que não, mas eu, graças a Deus, não dei ouvidos a elas. E me matriculei, estudei e aprendi. Pulando para 2006, aí eu já estava trabalhando num hotel, né? Um hotel 5 estrelas, aqui na minha cidade. E algumas colegas lá, aconteceu isso, né? Tem um vídeo que eu falo só sobre isso. Mas minhas colegas duas, né? Não todas, não todos. Duas que também falavam inglês, haviam estudado numa escola de inglês famosa, presencial, onde o curso dura 4, 5 anos, falavam inglês. Elas começaram a fazer um deboche, né? Na época não existia bullying, um deboche, porque eu sempre gostei de praticar aquilo que eu tinha aprendido. Então eu trabalhava com hóspedes, clientes, estrangeiros, gostava de praticar então o meu inglês com eles para melhor, né? Desenvolver, tirar dúvidas, praticar, não é? Então nesse momento eu ouvi delas que, com aquele tom de deboche, claro, né? Que eu estava enrolando a língua para fingir que falava inglês, não é? Aí, dado um belo dia, aconteceu de ligarem pro hotel, né? E elas não atenderam o telefone, mas não entenderam o que estava acontecendo ali. Como eu era a única pessoa, fora elas, que falava inglês, elas foram obrigadas a pedir a minha ajuda, não é? E quando eu atendi o telefone, do outro lado da linha a pessoa não perguntou se eu falava inglês, simplesmente foi falando, não é? E 100% em inglês, rápido, e eu entendi 100%, respondi 100%, depois eu escrevi o que tinha acontecido como um diálogo, né? Mostrei para elas e desse momento em diante elas passaram a me respeitar, né? Tô falando basicamente assim, brevemente, da minha história, mas é para você entender também que quando você tomar a decisão de estudar, vão ter pessoas que vão te apoiar e do outro lado vão ter pessoas que vão te criticar e até debochar, tá bom? Então faz parte. Então vamos lá. Começando aqui, por que as pessoas geralmente não conseguem aprender, né, o inglês? Talvez tenha sido até o caso dessas minhas colegas lá, nesse hotel em 2006, né? A maioria dos cursos tradicionais, as escolas, né, tradicionais, elas focam o ensino delas na gramática. E é aí que está o porquê, né? De muitas vezes a pessoa está ali matriculada numa escola cara, famosa, não é? Estudando ali durante 3, 4 anos e não consegue falar, não consegue conversar com estrangeiros. Eu estou falando conversar com estrangeiros porque eu acho que é o nível mais top, mais alto que tem. Porque se eu disser, você vai aprender inglês para falar com outro brasileiro que também estudou, acho que fica assim meio, tipo assim, para quê, né? Então é falar com estrangeiros. Você vai falar com um americano, com um britânico e com gente de todo o mundo que não vai falar a língua deles com você, não é? Um cara da Alemanha não vai falar em alemão com você, porque muito provavelmente você não fala o alemão e ele provavelmente não fala o português. Qual é a língua que se usa? O inglês. Então, por isso que eu falo falar inglês com estrangeiros.
Então, a gramática é uma das maiores vilãs no aprendizado do idioma para falar. Entendeu, gente? O que é que acontece? Você vai estudar com foco na gramática e, sem perceber ou não, né? Sem perceber, percebendo ou não, você vai treinar, eu diria até viciar o seu cérebro para ficar entendendo regras. Você vai ficar calculando ali. Ah, quer dizer que se eu for fazer a pergunta, eu faço a inversão, ou então eu coloco esse auxiliar. E quando alguém for falar com você, você vai ter esse mesmo hábito, não é? Vai fazer esse mesmo cálculo na sua cabeça. Aí o que é que acontece? Quando você for se deparar com um estrangeiro falando com você, quando ele fizer uma pergunta para você, você vai demorar tanto calculando, né? Vendo ali se a gramática, entendendo a gramática que ele usou e tentando fazer o mesmo cálculo na sua cabeça, na sua mente, gramaticalmente, para poder dar a resposta, que a conversa já foi para o brejo. Ele não vai ficar esperando você fazer esse cálculo. Não é assim que funciona. Se tiver alguém do lado, ele já parte para a pessoa do lado. Já pergunta se a pessoa fala inglês. É assim na vida real, né? Então, eis aí o problema de ficar estudando com foco na gramática. Não que a gramática não seja necessária. Depois, com a continuidade aqui, vou até dar exemplo para vocês. Então, com essa questão da gramática, de ficar entendendo as regras, depois ficar tentando traduzir na sua mente, não dá tempo de você manter uma conversa, porque a pessoa não vai ficar esperando. É praticamente impossível você adquirir a habilidade de conversar com estrangeiros estudando com foco na gramática. Certo, pessoal? Então, assim, de uma forma, nesse ponto de vista que eu estou falando, né, claro que a gramática tem o seu valor, lá na frente você vai adquiri-la, absorver a gramática, para melhorar a sua fala, para corrigir pequenos erros que estão na sua fala. Então, o que eu posso resumir para vocês é que a gramática, ela trava a sua fala. Se você ficar estudando com foco na gramática, você vai ficar travado para falar. Você não vai conseguir falar com estrangeiros, tá bom? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês entenderem melhor é uma pergunta, né? Como é que a criança ela aprendeu a falar o português? Imagina, a criança nasceu, daqui a pouco, né? 1, 2, 3 anos, ela já está falando o português. Como é que isso se dá? Como é que isso acontece? Isso acontece de uma forma natural. Mas é uma forma natural como? Porque natural fica muito vago, né? O que acontece é que ela vai ser exposta, né? Ela vai ter muita exposição do idioma português, né? Estou falando da criança brasileira, português. Com os pais, pai, mãe, irmãos, televisão, hoje internet, né? Que o pai e a mãe vai botar ali na Smart TV, no celular, bota ali um desenho, alguma coisa. Ela vai ser exposta todo dia, praticamente o dia todo, ao português, aos sons, não é? O pai vai estar falando, a mãe vai estar falando, o irmão vai estar falando, a irmã vai estar falando, o tio vai estar falando. Todo dia ela vai ouvir. É assim que ela começa a decodificar a língua portuguesa, que lá na frente vai fazer com que ela fale o português. Nenhuma criança vai para a escola, vai fazer um curso de português. Nenhuma. Ela aprende a falar naturalmente. Esse é o processo. Ok, pessoal? Então, assim, ela começa ouvindo bastante, e começa a fazer, esse aqui um dos pilares, né? Ela começa a fazer a associação dos sons, das palavras, com os objetos que ela está vendo ali. Vou dar um exemplo bem simples, né, que é o que acontece. O pai, a mãe da criança vai dizer ali para ela, água, água, com aquele foco, né? Água, água, e vai dar água para a criança beber. No outro dia, água, água, vai dar. No outro dia, água, água, e dando água para a criança beber. Nessa hora, de tanto ficar ouvindo a palavra água e associando que toda vez que falam água, ela recebe aquele líquido, que é a água, que mata a sede dela, ela fez a associação do som
da palavra, né? Água com o líquido. Ela adquiriu o vocabulário de forma natural. Não é assim? Ela não foi para a escola para aprender que água é aquele H2O em forma líquida que mata a sede dela. Não é assim. Dessa forma, associando as palavras, os sons das palavras com os objetos, ela vai entendendo o significado das próprias palavras. Água mata a sede. Água, líquido mata a sede. E assim vai, né? Embora ela ainda não fala. Ela entende, ela consegue decodificar quando o pai e a mãe falam água. Ela sabe do que se trata, que é o líquido, água. Ela sabe para que serve, que é para matar a sede, né? E ela ainda não sabe falar. Não sabe falar. Não consegue falar essa palavra água. Ok, pessoal? Isso vai acontecer depois, lá na frente, com o tempo. E mesmo assim, quando ela começar a falar, ela não vai falar de forma correta essa palavra, água. Provavelmente ela vai falar aga. E com o tempo ela vai melhorar. Você não conhece nenhum adulto que fala aga, né? Então, assim, trazendo para o nosso método, o método 3A, método americano de aprendizagem acelerada. Nesse método, a gente vai treinar você para que você simule como se fosse aquele mesmo ambiente que a criança teve com os pais, com as mães, que é como se fosse uma imersão. Você vai aprendendo de forma natural, através da exposição, não é? Através de ouvir. Daí vai ter todas as técnicas, né, que o método oferece, todas as ferramentas, entendeu, gente? E você vai aprender isso, assim como seu pai, sua mãe, seus irmãos, eles falavam na velocidade natural, normal, você também vai ouvir o inglês, né? Numa velocidade normal. Não é aquela coisa A, B, C, não. Porque quando você for falar com o nativo, ele não vai falar devagar assim. Ele vai falar na velocidade normal. O que para muita gente é rápido, não é? Então, assim, resumindo essa parte, não existe mágica. Não existe mágica. Não existe. Você vai assistir ali uma vez, ouvir uma vez, fazer o exercício uma vez e vai ficar fluente. Não é assim. Você precisa de muita dedicação, de foco e disciplina para você seguir o método, seguir o passo a passo, fazer as repetições, fazer as associações. Dessa forma você vai adquirindo o vocabulário e com o tempo adquirindo a fluência. Ok, pessoal? Então, assim, a gente tem que perceber que nesse período, né, quando a pessoa era criança, estava ali na infância, ela ouvia muita coisa, muito conteúdo, né? Ela era exposta a muita coisa, muitas palavras, mas ela não entendia tudo e nem tudo fazia sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que às vezes tem pressa, não tem velocidade, tem pressa. Ele faz ali a primeira aula e já acha que não vai aprender. Como pode? É uma coisa assim inacreditável. Ele fez uma aula e acha que não vai aprender. Ou então ele acha que não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Se fosse fácil, todo mundo falaria. Não é fácil? Tem internet, Netflix, Google. Hoje em dia é muito fácil. E é mais fácil. Mas por que todo mundo não fala? Tem que ter uma consistência. Tem que ter foco e disciplina. Eu coloquei até aqui uma brincadeira, que é do Murilo Couto, que ele faz o personagem Murilo Couto, né? Ele diz que até a foca tem um foco. É uma brincadeira, mas o foco é aquilo que vai fazer com que você tenha uma motivação forte para quando vier a dificuldade você não desistir. Porque não é glamuroso. A maioria das pessoas querem. Isso acontece muito quando eu estou falando com estrangeiros. Nossa, Clécio, eu quero falar igual a você. Será que quer mesmo? Será que ele quer fazer as mesmas coisas que eu fiz?
estudando, praticando, fazendo exercício, repetindo, fazendo associação, ouvindo, fazendo a mesma aula mais de uma vez, na minha escola presencial, né, onde eu estudei. Ou ele quer apenas o resultado final de falar com estrangeiros? Será que ele quer pagar o preço para ser capaz de conversar com estrangeiros, com nativos de língua inglesa ou estrangeiros de forma geral? Muitas vezes ele não quer. Ele tem um desejo ali, mas ele não quer. Tipo, você queria ganhar na Mega Sena? Quem é que vai dizer que não quer? Mas quem quer mesmo é o cara que vai apostar, vai ficar tentando. Não ganha, não ganha, não ganha. Quando ele ganhar, todo mundo vai dizer que foi sorte. É assim que funciona. Então, pessoal, na prática, esse método que eu estou explicando aqui para vocês, ele vai simular esse mesmo ambiente que você teve lá na sua infância. Só que, no lugar dos seus pais, seus irmãos, dentro do curso, dentro da plataforma, no nosso método, nós vamos utilizar filmes e séries. Filmes e séries. E aí, são esses filmes e séries, juntamente com as técnicas e as ferramentas que tem lá dentro do curso, que vão ajudar você a fazer essa associação das palavras, dos sons, com os objetos, com as ideias. É assim que você vai adquirindo vocabulário para depois adquirir a fluência. É dessa forma. Então, assim, o curso está lá, o método está lá. Se você utilizar essa técnica, aplicar bem essa técnica e tiver disciplina, é praticamente impossível que você não vai aprender inglês. É muito difícil. Entendeu? Agora, a gente tem que levar em consideração que quando a gente era criança, claro, a gente fazia essa associação, não é? Água, líquido, sede. Água, líquido, mata a sede. Dos sons com os objetos, fazendo a associação das palavras aos objetos. Mas juntamente com isso, tinha uma coisa que tinha envolvida nisso daí, e que muita gente não percebe, e que a gente já nasce com isso, já nascemos com isso, que são as emoções e as sensações. Então, observe, quando a criança era pequena, que o pai e a mãe davam água, não é? A palavra água, água, e vinha a água, ela tomava, matava a sede, ela tinha a sensação de saciar a sua sede. Então, aquela sensação, aquela emoção, marcava para ela aquele vocabulário, aquela palavra. E ela não esquecia mais. Com o tempo, ela desenvolveu a fala desse vocabulário. Ok? Então, a gente utiliza cenas, né? Trechos de filmes e séries. São eles que vão fazer com que você tenha esse mesmo ambiente de aprendizagem natural. Por isso que é de forma acelerada. Não é só o filme. É o filme, os trechos de filmes, séries, juntamente com as técnicas. Você pode até pegar tudo isso que eu estou falando aqui, de repente você é um estudante autodidata, e estudar sozinho, sem pagar nada. O problema é que vai demorar muito mais tempo, porque você tem que preparar o seu material, organizar os áudios. Por onde é que você começa? Para qual caminho você vai? Dentro do curso já está tudo pronto, já tem um passo a passo. É que nem se a pessoa for fazer um bolo e não sabe de repente, mas está ali os ingredientes. E agora o modo de preparo. Então dentro do curso tem um modo de preparo. Tem os ingredientes, mas também tem um modo de preparo, tem um modo de fazer, que são as técnicas, ok? Então assim, a criança fez a associação da água, né, da palavra água, com o líquido água em si, e a sensação, a emoção de matar a sede fez com que aquele vocabulário ela não esquecesse mais. Então ela adquiriu para si, para ela, aquele vocabulário de uma forma natural, ok? Isso vai acontecer para várias outras coisas, não é? De repente você teve uma experiência com fogo, queimar-se, se queimar, né? Fogo, queimar-se. Alguma coisa gelado, a criança foi tomar um sorvete pela primeira vez, ou pegou uma pedra de gelo pela primeira vez, ela entendeu que gelo, palavra gelo, é aquele cubinho ali, gelado, a sensação de ser gelado. De tanto ela ouvir,
Tá muito gelado o sorvete. Essa água tá muito gelada. Ela associou que gelado teve a emoção, a sensação de associar que a palavra gelado deriva daquele, pode ser o líquido, né? Muito gelado, o sorvete, a própria pedra de gelo. A sensação de ser muito frio, muito gelado, fez com que marcasse para ela. E isso é uma coisa super natural que a gente já nasce com isso. Então vai ter emoções de medo associadas a qualquer objeto. Pode ser um animal, não é? Caindo, uma queda livre, pular de paraquedas, dá sensação de medo. Se for uma cena baseada com alguém pular de paraquedas ali, de repente está uma briga no avião, você não esquece essa cena. Fica memorizado para você, tá bom? Então assim, o método, ele vai fazer com que você tenha essa espécie de imersão, né? São pequenos trechos, pequenas histórias, e essas cenas, elas vão ativar essas emoções e essas sensações no seu cérebro. Com o desenvolver das técnicas que você vai fazendo as repetições, vão ter áudios, você vai naturalmente absorvendo, adquirindo esse vocabulário. E isso daí, pessoal, é extremamente poderoso. Tem gente que não sabe, mas é o que faz você aprender algo, qualquer coisa, e nunca mais esquecer. Ok? Então, assim, por que a emoção marca? A sensação, né? A emoção. Porque ela ativa um espaço aqui dentro do seu cérebro, né? Que vai transformar numa memória, numa lembrança. E essa memória, essa lembrança, ela é praticamente inesquecível. Vou dar um exemplo aqui bem prático, mas direto ao ponto, bem forte, que é para todo mundo entender. Se você perguntar para uma mãe sobre o dia do nascimento do filho dela, por mais que tenha passado 30, 40, 50 anos, 60 anos, ela vai te contar. Ela vai explicar, olha, nesse dia eu comecei a sentir as contrações, as dores, e não tinha ninguém em casa, ou tinha aí, não tinha carro, não tinha táxi, não tinha ônibus, não tinha telefone, não tinha. Quando chegou no hospital, aí a bolsa rompeu, aí a enfermeira estava assim, assado, o médico, depois... Ela conta tudo. Por quê? Porque aquilo foi tão emocionante que marcou de tal forma que ela não esquece. Pode passar o tempo que passar, o tempo que for, ela não vai esquecer. Entendeu, pessoal? Essa emoção que ela teve de dar a luz a um filho foi tão grande, tão marcante, que isso fez com que o cérebro dela fixasse, armazenasse isso como uma memória, uma lembrança. Ela internalizou de tal forma que ela não vai esquecer jamais. Esse é o poder das emoções. Então, na aula, quando você estiver estudando lá na plataforma, no curso, quando tiver lá as cenas, você vai fazer o mesmo processo que a criança fez. Você vai tentar entender o que é que está acontecendo na cena. Você vai tentar descrever o que é que você está vendo e ouvindo. Você vai assistir essa mesma cena com legenda em português. Você vai assistir essa mesma cena com legendas em inglês. Você vai baixar os áudios no seu celular ou computador. Geralmente é no celular, né? E a maioria dos alunos baixa no celular. E você vai fazer as repetições, que fazem parte da técnica, né? E quanto mais você vai repetir, melhor o seu aprendizado, ou mais rápido o seu aprendizado. Porque assim como, da mesma forma que a criança, ela não aprendeu, não adquiriu o vocabulário água da primeira vez que ela ouviu, isso foi com o tempo, várias vezes, vários dias, semanas, talvez meses, aí ela adquiriu, de tanto ouvir. Do mesmo modo, você quando estiver lá no curso, na plataforma, você não vai fazer essa associação na primeira vez que você fez a aula. Porque, como eu falei, não existe mágica, existe foco e disciplina. Foco e disciplina. Você vai fazer os exercícios, vai fazer as repetições, e com o tempo passar, dos dias, isso vai ficando natural para você. Isso é incrível.
Isso é super poderoso. É assim que aconteceu com a gente. Você aprendeu a falar português assim. Ou você foi para alguma escola, se matriculou em alguma escola para aprender a falar o português. Eu acredito que não, né? Então, assim, dentro desse processo, com o tempo você vai adquirindo e internalizando, fazendo as associações, né? Ativando as emoções e sensações, transformando isso em memórias e lembranças de maneira que você não esquece mais. Com o tempo e com as outras técnicas, você vai desenvolver a fala, que você está desenvolvendo o listening, né? Nesse período também tem writing, que é escrever, listening é ouvir, e depois vai desenvolver a fala. A gramática nem entra nesse método. Ela nem apareceu aqui ainda. Certo, gente? Então, dentro do curso, você vai ter, vai ser conduzido, não é? Vai ser mostrado a você as técnicas para você poder desenvolver o seu listening, como eu falei, que é ouvir, a sua fala, que é o speaking, a sua leitura, que é o reading, e a sua escrita, que é o writing. As 4 habilidades do idioma. Quando um gringo, um estrangeiro, for falar com você, você tem que estar com o listening bom. Para você responder a ele, se comunicar com ele, o seu speaking vai ter que estar bom. E se ele quiser deixar um recado escrito, ou de repente é pelo telefone, ele quer que você escreva como já aconteceu comigo, aí o seu writing tem que estar bom. Dentro do curso, você vai desenvolver essas 4 habilidades do idioma. Ok, pessoal? Então, como eu falei, a criança ela não aprende da primeira vez ou das primeiras vezes. Do mesmo modo, dentro do curso, você não vai, olha, assisti ela uma vez, agora já sei. Talvez você, uma pessoa ou outra, consiga associar, de repente já tem um conhecimento ou tem mais facilidade, mas geralmente não é assim que acontece. Ok? É até muito comum na primeira vez ou nas primeiras vezes você até entender totalmente de forma errada o que está acontecendo na cena. De repente a cena tá mostrando ali uma briga de um casal, sei lá, e você está entendendo que tem a ver com um traficante que está sendo procurado pela polícia. Não tem nada a ver. Agora, à medida que você vai fazendo as repetições, aí vão vir as partes que vêm com legenda em português, aí já ajuda bastante. Não é tradução, é apenas para você fazer a associação. Depois vai vir o trecho com a legenda em inglês, não é? Aí você vai estar desenvolvendo a sua leitura, porque você vai ter que escrever. Entendeu? E isso vai gerando em você, fazendo com que você adquira o vocabulário. Vai chegar um determinado momento que a sua compreensão vai ser de tal forma que você vai dominar aquele trecho ali que antes você não entendia nada, zero. Você vai dizer, tanto em português como em inglês, o que é que está se passando ali. Por que tem que ser com filmes e séries? Não é que tem que ser com filmes e séries. A gente, nesse método, utiliza filmes e séries porque você vai aprender, esse curso se propõe a que você aprenda o inglês falado na velocidade normal ou natural. Então não é one, two, não. Porque o estrangeiro não vai falar com você assim. Inclusive, no meu trabalho, às vezes pessoas que já falam inglês, mas que aprenderam de forma autodidata, não é? E às vezes tem dificuldade de entender nativos. Ele fala inglês, mas ele, se falar muito rápido, ele passa a não entender. Certo? Eu já tive vários exemplos que às vezes eu tive que intervir para ajudar. Quando me chamaram, né? A última que eu lembro foi uma cliente perguntou se tinha achados e perdidos. Só que ela falou tão rápido que a pessoa com quem ela falava antes, ela chegou assim com muita pressa, ela não entendeu. Ela olhou assim para trás. Eu disse, sim senhora, nós temos achados e perdidos. O que foi que a senhora perdeu? Claro que é inglês, né? Era uma americana, não falava português. Então, voltando aqui. Com essa técnica, com esse método, ele é tão poderoso que com o tempo, só que de forma acelerada, não é? Porque a criança, o pai e a mãe não estavam ensinando o português. Não é? O objetivo não era ensinar o português. O português veio como segunda
vamos dizer assim, um adendo, né? Algo a mais. O objetivo era dar água para a criança matar a sede. Em troca disso, ela associou o vocabulário água ao líquido e a emoção, a sensação de saciar a sede, adquiriu para ela esse vocabulário de forma natural. Ok? Ah, Clebson, mas quais são os filmes? São vários. Não é o filme inteiro, são trechos, não é? Que a partir daí você vai usar as técnicas e vai fazer as repetições, fazendo associações, fazendo os exercícios e vai adquirindo vocabulário e em até 12 meses você vai adquirir a sua fluência. A gente utiliza Friends, Breaking Bad, Desafiando os Gigantes, A Procura da Felicidade, Mais que Vencedor, A Espera de um Milagre e outros. Não é? Tem algumas pessoas que, Clebson, porque o inglês assim, esse sotaque, não sou eu que vou ensinar. Você acha, ou vocês acham, que o cara lá do Breaking Bad não fala inglês americano? Ou ele não fala inglês até? O cara que fez A Procura da Felicidade, os atores, não somente o Will Smith, ele não fala inglês americano? Ele fala devagar? O cara que fez Desafiando os Gigantes, o ator, a atriz, os atores, eles não falam inglês? Que sotaque eles têm? Não é o sotaque americano? É deles que você vai aprender. Você não vai tirar uma cópia da cópia. Você vai aprender do original. E isso é poderoso. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu espero que tenha ficado mais claro para vocês como funciona o método 3A, método americano de aprendizagem acelerada. Para você falar inglês em até 12 meses. Você pode fazer esse curso em até 6, se você fizer mais aulas. Se você fizer 2 aulas por semana, você termina em 12 meses. Mas se você fizer 5 sem falhar nenhuma, 5 aulas por semana, você termina em 6. Você decide se quer acelerar mais, né? Quer terminar em menos tempo, ou fazer na velocidade um pouquinho mais cadenciada para em 12 meses estar fluente, ok? Vou deixar na descrição e no primeiro comentário o link para o curso. Aliás, o link para o método, para você entender o método. Esse link você não precisa nem se cadastrar. Você clica no link, ele já vai direto para a página onde você vai ter melhores informações sobre como funciona esse método. O segundo link, eu vou deixar, aí sim, uma boa oportunidade, não é? Um valor super acessível, se você tomar a decisão de estudar através do nosso método. Tá bom, pessoal? Então, assim, se você quer falar inglês dentro de um período de até 12 meses, esse curso é para você. Tchau, tchau, pessoal. God bless you all.